assim, o que de fato é o trauma em mim, como que isso acontece, porque às vezes a gente pensa assim a palavra trauma como algo assim muito grande, muito forte, muito uma guerra, né, por exemplo. E é importante desmistificar isso, entendendo que o trauma nada mais é do que uma experiência pela qual eu passei por uma experiência onde meu cérebro, meu sistema nervoso, entendeu como um risco, uma ameaça de vida, e não soube lidar com aquilo. Então, a partir do momento que eu me deparo com uma situação que é um risco de vida para mim, real ou não, né? O meu corpo, ele está todo programado para me proteger, né, desse perigo. E essa proteção é uma proteção fisiológica, que é onde a gente fala dos sistemas de alerta do nosso corpo, né? A gente vai falar muito de corpo. Então, eu estou diante de um perigo, o que acontece? Uma série de alterações fisiológicas começam a acontecer no meu corpo, né? Altera minha pupila, meu coração começa a acelerar, todo o sangue que estava nas extremidades saem, vão para o músculo, né? O meu sistema nervoso central, que estava antes relaxado, ele vai para um estado de estresse, um estado de alerta, que a gente fala, para que eu tenha condições ou de enfrentar esse perigo, que é a luta que a gente chama, ou fugir desse perigo, se eu tiver condições físicas, ou então eu me finjo de morto, né? Essa é praticamente uma lei biológica, que é o congelamento que a gente fala, né? Todos os animais praticamente têm esse instinto de sobrevivência, né? Que a gente fala, vem marcado no nosso corpo, ou seja, a nossa proteção. O que acontece? O trauma, ele ocorre no momento em que eu não consigo lidar com nenhuma dessas três opções. E aí é como se houvesse uma ruptura interna dentro do meu psique. Porque quando eu estou falando de um risco de vida, quando eu estou falando de um sistema de sobrevivência, eu estou falando de um cérebro, de um sistema mais antigo, né? Cérebro reptiliano, límbico, né? Principalmente reptiliano, porque a gente hoje tem o que a gente chama de cérebro trino, né? As divisões do nosso cérebro entre o cérebro instintivo, que cuida dessa parte de sobrevivência mesmo, né? Motora, tudo aquilo que a gente não pensa, né? Batida do coração, a gente não pensa, o coração bate, não, né? Nosso programinha já está todo estabelecido para isso. E aí depois vem as emoções, raiva, alegria, aquilo que vem no impulso, e aí emoções é diferente de sentimentos, né? Emoção é aquilo que vem já no impulso. E depois a gente processa tudo isso através do neocórtex, né? O cérebro novo, ou seja, a gente vai pegar todo esse apanhado e vai processar. Mas até chegar aqui, que é o que difere, né, o ser humano, até chegar nessa região mais recente do cérebro, muita coisa acontece. E aí que tá o problema. Como ele é um cérebro novo, ele tem um delay, digamos assim, né? Ou seja, o que vai ter prioridade diante de um perigo? Aquilo que já tem registrado no meu DNA. Então, se já existe um registro no meu DNA que uma cobra é perigosa, não importa se eu já fui picado por cobra, se já aconteceu alguma coisa comigo, se eu ver uma cobra, o meu corpo vai congelar. Ou uma aranha, um animal peçonhento, porque existe um registro já dessa informação, né? O meu cérebro ele já tem esse registro. E isso vai acontecendo com todas as situações. Então, é muito legal a gente parar para pensar que quando a gente começa a falar em traumas, principalmente transgeracionais, a gente está falando de um registro de um perigo que houve com outros que vieram antes, e que como isso foi muito importante naquele momento para aquele sistema biológico continuar, ele vai registrar, isso daqui a gente vai armazenar como uma informação para ser usada no futuro. Então, no futuro, se entrarmos de novo em contato com esse perigo, o nosso corpo já tem essa informação instantânea. Eu não preciso processar a informação no cérebro novo, né, no neocórtex. Já deixo aqui. E é aí que começa as encrencas, digamos assim, né? No sentido da gente começar a nos deparar com um monte de possíveis perigos, ou que são perigos não reais, digamos assim, e aí a gente começa a disparar todo o sistema de alerta do nosso corpo, que hoje a gente conhece como estresse, né? Hoje a gente pode pensar assim que
que temos uma vida que não é tão perigosa a nível biológico, né? Hoje não tem mais os animais que podem nos comer a qualquer momento, apesar de estarmos vivendo a situação de uma guerra, mas, por exemplo, aqui, né, na nossa região, a gente não tem isso assim tão fortemente. Então, a gente vive uma vida relativamente tranquila diante de uns perigos, né, de vida. Porém, nós temos uma carga de estresse tão grande porque nós estamos o tempo todo enfrentando perigos teoricamente imaginários, no sentido de não ser visível. Então, o que tem aí de informação biológica no nosso corpo e na construção do nosso cérebro quando a gente nasce, que qualquer momento, qualquer coisa, a gente vai para esse lugar fisiológico, biológico mesmo, onde a gente não consegue, né, encontrar um recurso interno para lidar com um possível perigo. E aí a gente vai fazendo, é um looping, né? Um trauma em cima do outro. Então, quando a gente fala de trauma transgeracional, é legal a gente pensar que já tem muitos estudos que trazem isso, né? Que já conseguem perceber que não é mais só ideias místicas, né? Ou algo muito abstrato. Já tem muita gente estudando e trazendo, assim, estudos muito profundos do quanto que, por exemplo, você está num estado de alerta constante, que é esse estado, né, de estresse, que é o estado de perigo, altera toda a tua estrutura do teu DNA. E a partir do momento que você altera a estrutura do teu DNA, se eu vou ter um filho, esse DNA já vai ser diferente. Ele já vai estar com uma impressão, uma informação de perigo. Inclusive, esses tempos eu estava conversando com uma amiga que é neurocientista e ela estava explicando para mim uma coisa muito legal, que quando a mãe passa por processos traumáticos enquanto o bebê está sendo desenvolvido, né, na barriga, principalmente quando está naquela fase de desenvolvimento neural, a mãe fica num estado de alerta tal que na hora do desenvolvimento das células neurais, a criança ela já constrói um neurônio a partir de um estado de alerta. Então, é como se aquele cérebro não conhecesse um outro estado que não fosse de alerta. Então, imagina um cérebro que nasce sem ter uma referência de um estado de relaxamento. Então, a gente está tendo isso agora, né? A gente está percebendo isso nas crianças, por exemplo, né? As crianças que estão num estado constante de alerta. Então, isso já é uma informação transgeracional que está sendo estudada, né? Só para a gente começar já a pensar um pouco nisso. Se nós formos olhar lá para trás, como que foi o avanço da medicina, gente, a gente foi ontem, assim, que teve muita experiência, que teve muita coisa sem anestesia. Anestesia é uma coisa muito recente. Essa coisa de, não vai ter dor durante o procedimento. Isso é muito recente. Então, tem muita impressão, muita informação de dor, né, de morte, inclusive, durante procedimentos odontológicos e também médicos. Então, a gente já fica com aquela coisa no corpo, né, aquela impressão. Isso, assim, trazendo um exemplo bem comum. Eu brinco que o início da pandemia foi a demonstração mais clara sobre o que é um trauma transgeracional a respeito de escassez, a respeito de trauma de guerras, por exemplo, né? De traumas de falta de coisas, porque não havia razão nenhuma, por exemplo, para as pessoas irem no mercado e acabarem com os estoques de comida e de coisas, né? A gente teve aqui um pouquinho antes do início da pandemia uma greve, que foi a greve dos caminhoneiros, eu não sei se o Rinaldo lembra, que também o Brasil todo se mobilizou. Caramba, vai faltar comida, vamos encher tudo e estocar tudo. Por mais que houvessem fatos que comprovassem que não ia faltar, mesmo assim as pessoas saíram do processo cognitivo e foram para o instintivo. Ou seja, parece que a pessoa desliga e vai para um movimento que é muito instintivo. E aí, qual que é o problema de você ir para esse lugar do instintivo, que é o instinto de sobrevivência? Nós voltamos a ser como os animais. Por isso que não há conexão, por isso que não há empatia. A empatia só acontece a partir do neocórtex e, claro, de um límbico saudável. Mas como a gente está falando de um processo traumático, não vai ter límbico saudável. As emoções não vão estar saudáveis. Por quê? Porque não há conexão. E essa é a grande sacada de trauma.
Porque o que acontece? O que o trauma traz como consequência para a gente? A gente perde a conexão. Nós perdemos a conexão com o nosso corpo, primeiramente, que é aquela sensação de, eu não sinto nada, parece que eu toco no meu corpo, eu não sinto, perco a sensibilidade, né? Parece que eu tô aqui, mas eu não tô. Eu viajo o tempo todo, ou seja, a gente dá um nome para isso, a gente chama de dissociação, ou seja, eu fragmento e dissocio, né? Ou seja, uma parte minha, o que vai continuar sobrevivendo aqui, mas onde está a minha vida, onde está o eu, dissociou. Então, eu não consigo me conectar comigo, eu não consigo me conectar com o meu corpo, porque no meu corpo tem dor, tem medo, tem raiva, tem frustração, tem congelamento, né? Tem todos os perigos que eu não sei lidar, tem estresse, então eu não me conecto com o meu corpo. E, claro, consequentemente, eu não vou conseguir conectar com as outras pessoas. Então, assim, o que a gente mais está vivendo hoje? Não é uma falta de conexão? A gente não brinca e não está virando meme o quanto que a gente está desconectado do mundo, do outro. Empatia, então, quase não existe, né? Pensar no outro. A gente está vivendo aí uma época onde a gente está tendo muitos traumas coletivos e isso vai ter um impacto muito grande, né? Então, essa conexão, ela demora para acontecer. Porque eu preciso fazer uma costura dentro do meu cérebro, algo bem fisiológico, e além disso eu preciso costurar mente e corpo. Claro. Eu vejo assim que muitas pessoas que sofreram grandes traumas, ou sejam pessoais ou herdados, eles inclusive não conseguem estar dentro do seu corpo. O que isso quer dizer? Há muita distração, então, por exemplo, eu preciso, para sentir o corpo, eu preciso de coisas muito impactantes. Eu preciso, por exemplo, beber bastante, eu preciso, o que mais? Eu preciso, sei lá, usar algum tipo de outro, drogas ou alguma coisa mais ilícita, alguma coisa para relaxar, forçar o relaxamento, né, do meu cérebro que está em alerta, então eu posso usar medicamentos, vários tipos de medicamentos, né, para adormecer, para eu conseguir voltar a sentir meu corpo. Porque, veja, se eu estou falando que eu estou num estado de alerta por conta de perigo, eu não tenho circulação nas extremidades. Então, uma pessoa que eu tendo a ter extremidades frias, a minha pele é muito sensível, acaba sendo sensível, mas ao mesmo tempo, como eu estou dissociada, eu não sinto. Então, é muito comum pessoas que têm traumas não curados usar muito essa expressão de eu não estou sentindo, sabe? Ou do não estar aqui, ou de não conseguir se conectar, de não conseguir se reconhecer. Tem muito isso, sabe? De se conectar, de se reconhecer, de sentir. Então, uma grande sacada quando você percebe que, por exemplo, eu sei que houve uma história traumática na minha vida, né, ou na vida de um ancestral, estou diante de um gatilho, já tenho mentalmente, né, essa percepção, como o Marco compartilhou, a grande sacada para você não dissociar e simplesmente só entrar num modo de sobrevivência para sair daquela situação e aí continuar repetindo, né, as mesmas coisas, é você mergulhar na experiência. E essa é a grande sacada. Então, por exemplo, entrei no elevador, comecei a perceber, ou a pessoa está lá me cutucando, né? Comecei a perceber que eu estou ficando ali no estado de alerta. O que eu faço? Eu faço o movimento contrário. Eu já sei mentalmente que é isso, a minha mente já sabe, mas o meu corpo não. Ele não tem ainda aquele registro. Então, eu preciso ensinar o meu corpo. Agora que eu tenho uma outra ideia, uma outra idade, um outro conhecimento e principalmente recursos para lidar com uma situação que no passado não havia, então eu ensino o meu corpo. Eu exalo. Né? Porque a exalação é uma das primeiras coisas que a respiração, né, você tranca. Deu então, para sentir aqui. Quando você exala, o que acontece? Não tem como o teu corpo ficar tenso. Sim. A exalação, ela alivia toda a tensão do diafragma, alivia a tensão muscular, você pode até fazer um movimento, né, de soltar, e aí você vai ensinando o corpo que naquele momento, diante daquelas situações, ele pode sim relaxar. Acho que essa é a grande sacada, sabe? Poxa, entendi que eu fiquei no estado de alerta. Então, enquanto você fala para sua mente, não precisa falar, mas se você percebe que enquanto você fala para sua mente, você diz, olha corpo,
tá tudo bem. Sente um pouquinho isso. Agora eu te dou permissão, porque agora a gente tem recursos para lidar com isso. E aí exala. A exalação e a respiração é o meio mais rápido de tirar essa sensibilidade do sistema de alerta, né, desse sistema de estresse. Então, ele vai dar um curto, assim, no cérebro. Ele vai dizer, ué, mas ele está exalando, mas não é situação de perigo, mas ele está exalando é relaxamento, sabe? Vai começar a dar um tilt no cérebro. E aí ele vai entender, não, se ele está exalando, o corpo é que diz. Então, se ele está exalando, é porque não é perigo mesmo. Muito mais do que a mente. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas que passam por grandes traumas ficam tanto tempo na mente ou passando por processos mentais de tentativa de cura, que num nível é interessante, mas ele não é suficiente. Então eu preciso, a partir do momento que eu entendi, eu trazer o registro para o corpo, senão ele vai continuar desconectado, ele vai continuar separado. E a separação, a dissociação continua. Qual vai ser a questão? É que a minha parte dissociada vai saber, mas o meu corpo não, porque o meu corpo está parado ainda, naquela idade, né? Naquele evento. Por isso que o gatilho é mais rápido, porque as sensações, as percepções, a informação chega muito mais rápido na pele do que no neocórtex. Por isso que a informação chega, e a gente sabe que hoje tudo é frequência e vibração, isso a quântica está aí, não tem nem o que se discutir sobre isso. Então a informação vem pela pele, através de uma vibração, o corpo reage muito antes de você pensar o que é aquilo. E aí, para começar a fazer um processo de autocura, né, ou pelo menos de uma tomada de consciência, é fazer o caminho inverso. Bom, então vamos começar também pelo corpo. Então eu começo pelo corpo, e aí depois eu vou conectando com a mente. Acho que esse é um caminho bem saudável. Porque há uma diferença entre o trauma como um sintoma, né, de um perigo que não foi, de fato, conseguido lidar de uma forma orgânica, e existe os riscos e os desafios que a vida traz e que vai trazer, porque nós somos seres biológicos, nós somos animais, né? Se a gente for olhar o planeta Terra, ele é um planeta altamente violento, no sentido de natureza mesmo. Vamos olhar para a natureza, ela é altamente violenta, né? Então existe risco de vida o tempo todo. Se nós olharmos aí para a natureza, a gente tem risco de vida o tempo todo. Todos os animais, eles correm perigo o tempo todo dentro dessa biodiversidade, né? Mas só os animais que têm contato com seres humanos é que são traumatizados. Acho que essa é uma grande pergunta para a gente fazer, né? Se todos os animais do planeta, eles já têm um programa interno para lidar com os perigos, como, por exemplo, um animal que está sendo caçado por um leão e, de repente, ele foge do leão e consegue escapar. Né? Ele não vai dizer, eu não vou mais comer a graminha daquele lugar porque um leão quase me atacou, igual a gente faz, né, com as nossas situações. Não é assim? A gente passa por uma situação difícil, eu não vou casar mais, não vou andar de carro mais. Os animais não fazem isso. E aí, qual que é a grande reflexão? Caramba, então existe sim perigo real, porém também existe o programa interno que faz com que você vire essa chave, que você enfrente o perigo, independente de como for, lutando, fugindo ou se fingindo de morto, né? Existe esse programa e existe uma forma de sair do enfrentamento sem danos para o sistema. Ou seja, a vida continua lá na natureza, não é assim? Isso é uma situação. E vai existir igualmente para nós, seres humanos, né? Para a espécie humana, igual como todos os animais. Qual é a diferença? O trauma, ele é justamente um mecanismo que vem junto com essa evolução do ser humano, né? Essa evolução neural, nessa parte cerebral que a gente está tendo. Então, o que acontece? O trauma, ele é sim um freio para que você, em vez de entrar numa sabedoria natural do corpo, porque o corpo, ele tem sim todas as estruturas para lidar com os perigos, assim como os animais têm na natureza. A diferença é que há, de alguma forma, por N razões,
né? Porque é um fenômeno, N razões, há uma trava que faz com que eu não consiga lidar. Então, eu dissocio. E isso é dentro de uma estrutura da psique, isso é do psique mesmo, é dessa questão mais cerebral, que acho que nem é o caso da gente entrar muito aqui hoje. Mas, assim, diferenciar o trauma em si, que é os sintomas, né? A partir de um evento que eu não consegui lidar, dos eventos, porque os eventos vai existir, vai ter assim perigo, enquanto a gente for ser biológico e frágil, vai ter perigo, vai ter risco de vida, vai ter. E isso não é bom e nem ruim. É assim, né? É o Daisen, né, da fenomenologia, como Heidegger falava. É assim. Então, a natureza é assim, vai ter perigos. Aí o que difere e que se transforma em trauma é aquilo que eu não consegui lidar naquele momento. E onde houve a ruptura da minha psique. Porque se houve ruptura e eu preciso qualificar, eu posso com certeza dizer que essa ruptura ela é negativa. Sim. Por quê? Porque ela causa desconexão, porque ela causa menos energia, ela traz como sintoma fisiológico menos energia para o teu corpo, porque é muita energia presa, energia fisiológica mesmo para tentar lidar com aquilo. Eu digo assim, é como se fosse uma panela de pressão mesmo, sabe? Você tá lá cozinhando, e você só tá, e a panela só tá saindo pequenos gases, assim, de vapor, né? E se você não cuida, se você deixa aquela panela muito tempo no fogo e não desliga no tempo certo, ela pode explodir, né? A gente tem casos aí de explosão de panela de pressão, que é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente vai levando aquele estado de alerta, vai levando, e a pessoa tem um colapso muito grande, né? Seja uma doença mental, física, enfim, ou às vezes até acessos violentos e outras coisas, né? Suicidas, enfim. Então, acho que essa diferença é bem importante, sabe? Da gente entender que, sim, sempre vai ter risco de vida, sempre vai ter questões que vão estar nos levando para esse estado de alerta, e isso é assim, não é nem positivo nem negativo. Agora, o trauma em si, sim, ele traz muitas consequências negativas para a gente, não só para a biologia, quanto para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso desenvolvimento como um todo. Acho que isso é importante a gente falar, né? Por que a gente atrai as mesmas situações semelhantes? Porque, sim, a gente observa que as pessoas que passaram por determinados traumas, sejam traumas herdados, né, os transgeracionais, ou os traumas pessoais, aquilo que você vivenciou. Vamos pensar assim, deixa eu fazer uma digressão aqui um pouquinho. Vamos imaginar que você passou por um processo de perigo e você congelou, não soube lidar, né? Sei lá, apanhou, por exemplo, como ele trouxe ali o exemplo. Não soube lidar com aquela situação. Aquela energia traumática está armazenada no meu corpo congelada e ela está querendo sair. O corpo, ele tem um processo de autorregulação, que a gente chama, que muitos chamam em várias práticas terapêuticas como processos catárticos, né, onde a gente entra numa catarse e libera aquela energia traumática do corpo, e aí parece que de repente tudo volta para o eixo, né, que são os processos catárticos, que são de fato liberações traumáticas e são visíveis, né. O que acontece? O corpo ele está ali buscando um buraquinho, igual na panela de pressão, para liberar aquele ar. E esses buraquinhos que ele tenta liberar é como se fosse realmente um imã, ou seja, um dos sintomas de um trauma é evitar. Lembram que eu falei que o animal, ele não evita o lugar que ele quase morreu, mas nós sim. Então eu vou de escada, não vou de elevador. Então eu não vou mais andar no carro. Eu não vou mais me relacionar. Ou seja, o evitar, ele é um sintoma de um trauma. Se eu ainda evito aquilo, é porque não está ainda resolvido dentro do meu corpo, né, de mim, do sistema. E aí o que acontece? O inconsciente vai trazer aquilo de volta. Não, a gente precisa resolver porque está sobrecarregando a máquina. E como dizia o Bert, a vida tem prioridade, né? Então não interessa o que você quer evitar, a vida tem prioridade, está sobrecarregando o sistema. A gente precisa desse enfrentamento, porque a partir do momento que o corpo enfrentar novamente aquela situação, é como se desse um reset. Vamos reiniciar o programa. E aí a vida continua. Por isso nós atraímos muitas vezes as mesmas situações,
Só que qual que é a diferença? Como a gente não tem consciência disso e não permite que o corpo participe desse processo de ressignificar de trauma, a gente faz o processo inverso, a gente retraumatiza. Por isso que a gente fica cada vez mais congelado, cada vez mais traumatizado, ao invés de aproveitar as oportunidades, como o Rinaldo falou, como um processo de cura, de evolução e de ressignificar tudo isso. Acho que isso é muito importante. E é muito interessante essa fala do Joel, né? Porque é olhar, continuar olhando e trazer para o corpo, porque senão você vai ficar só aqui, ó, nas ideias. Senão você vai virar muito papagaio, né? Repetindo frases. Não, o corpo tem que participar do processo, porque é só assim que vira a chave, é essa costura, né? Dentro do trauma existe muito a dinâmica do vítima e algoz, né? Da dinâmica da polaridade, então a gente percebe muito isso. E assim, nós todos, sem exceção, temos traumas. Não dá, gente, queria dizer que não, mas a gente tem. e assim, a gente percebe que a nossa sociedade ela está traumatizada e incentiva, inclusive, o trauma diante de tudo isso que a gente está vendo, né? Essa alta dose de estresse, essas distrações absurdas que nos tiram da realidade. Eu vejo muitas pessoas vivendo um mundo de fantasia. Acho que a rede social está aí provando isso, né? O quanto que a gente está vivendo avatares, ou seja, a gente está cada vez mais desconectado da realidade. Isso é um sintoma clássico de trauma, de uma pessoa que não está integrada. E aí, se eu não estou integrado, eu tenho muita dificuldade de fazer esse exercício que o Rinaldo falou, de estar presente diante de um gatilho. É muito, muito difícil, porque a presença vai ser a última coisa que a pessoa vai querer, né? Porque vai trazer para a dor. Então, assim, a gente está aí vivendo um processo de negação muito grande, né? Eu vejo quando eu vou dar aula, quando eu vou dar um módulo, né, para os consteladores, os alunos sempre brincam assim: caramba, eu vim para fazer o curso de trauma e descobri que eu tenho trauma. Ou seja, eu achei que não tinha nada e agora eu estou saindo com um pacotinho, né? Ou seja, a gente tem muita coisa, só que o que acontece? Nós normalizamos muitas coisas. Nós estamos normalizando o estresse, nós estamos normalizando o sistema de alerta, nós estamos normalizando a desconexão, nós estamos normalizando vários transtornos de ansiedade e depressão, isso falando só de ansiedade e depressão, sem falar de todas as outras questões que estão, né, das outras enfermidades que estão aí. Nós estamos normalizando comportamentos compulsivos e adictos, nós estamos normalizando uma série de coisas, e isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de perceber que aquele não é o padrão de referência de saúde, né? Então a gente está perdendo as nossas referências. Por isso as pessoas não estão se dando conta de que elas estão doentes. Então é quase que assim, eu digo que falar de trauma é muito difícil, porque a pessoa vai passar trauma. Trauma eu não tenho, eu não vou estar aqui escutando sobre trauma, 1 hora escutando sobre trauma, porque eu não tenho. Né? Então a gente está, eu percebo, eu estive nesse lugar muito tempo, eu percebo no meu círculo social, nas pessoas que eu trabalho, né? O quanto que esse negar, só que tá lá, a pessoa tá com um monte de dor que os médicos não conseguem diagnosticar, quantas doenças aí, as doenças autoimunes, a própria fibromialgia e outras doenças, né? Ou seja, o corpo ele tá entrando num colapso e a pessoa não consegue admitir que tem aí um monte de eventos que estão fazendo com que o sistema dela entre num estresse. Então, se o teu sistema ele entrou num estado de estresse e ele não desce, não está naquele oscilar normal da vida que deveria ser o normal, ou vamos trocar a palavra normal pelo natural, né? Que é o natural da vida, e está só lá em cima no estresse, isso já é um sintoma de que tem um trauma. Não importa se ele é teu, da tua história pessoal, ou se ele é sistêmico. Existe uma informação fisiológica, o teu corpo está dizendo, olha, eu estou muito tempo aqui no estado de alerta. Então, é muito estresse, é muita tensão muscular, já tem enfermidade. Vamos olhar para isso, vamos olhar para o corpo, independente do que for. Se a gente conseguir chegar numa informação, né, ou que é do meu parto, é da minha relação abusiva,
ótimo, mas pode ser que isso já seja muito anterior a tudo isso. Se for sistêmico, eu não tenho como saber. Por outro lado, quase todo mundo vai ter trauma sistêmico. Vocês entendem que não tem início e fim nisso? Porque se eu estou falando que aí, gerações passadas, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, eles enfrentaram um monte de coisas. Enfrentaram guerras, fomes reais, massacres, fora as coisas pessoais. Nós começamos lá o bate-papo falando sobre as intervenções cirúrgicas, a medicina, né, que era muito mais precária. Quantas mulheres morreram no parto, violência obstetrícia, assalto, estupro. Gente, é tanta coisa que causa dores muito profundas e alterações fisiológicas. Hoje é difícil falar sobre, eu vou fazer uma terapia. Imagina na geração da minha mãe, a gente fala de falar para minha mãe fazer terapia, ela vai dar risada na minha cara. E quantos são assim, né? Então, enquanto eles não olham, que é o que a gente falou aqui o tempo todo, isso vai vazar. Porque não tem como, vai vazar essa informação. Então, assim, não importa, no fim das contas, não importa. Porém, a gente pode ter uma ideia pelo sintoma. Se é uma fobia específica, por exemplo, como o Marco falou do elevador, às vezes eu tenho medo de dirigir, mas eu nunca passei por nenhum acidente de carro que justificasse eu ter medo de dirigir. Ou, sei lá, eu tenho medo de ser traído no relacionamento, mas eu nunca passei pela experiência de ser traído. Eu tenho uma relação sexual muito difícil, eu tenho dor, mas eu nunca passei por nenhuma situação. Então, quando você começa a perceber que na tua história não teve um evento que justifique aquele sintoma, você pode pensar num trauma sistêmico, numa informação herdada. Isso pode ajudar, né, a pessoa a ter essa noção. A gente percebe muito isso aqui no nosso país, com a questão da escassez, né? Houve, de fato, em gerações muito recentes, aliás, muita falta, pessoas morreram de fome, as pessoas passaram necessidades, não precisa ir muito longe, né? A época que a inflação estava assim, as pessoas tinham que correr, de fato, para o mercado, porque se deixassem para o outro dia, os pais não poderiam comprar aquela mesma comida que eles compravam, né? Então havia de fato um medo de passar fome, de passar necessidade, justifica naquela época. Hoje a gente não tem essa justificativa, mas entra no medo. Então, algumas fobias são bem características, assim, de sintomas de trauma sistêmico. E aí, como que a gente trabalha isso? De novo, a gente vai pelo sintoma. O sintoma acaba sendo um guia. Né? Se eu estou falando de um processo de constelar isso, é o processo normal. Eu vou a partir daquele sintoma, né? Eu tenho uma coisa assim que eu não sei direito de onde e isso me incomoda, me tira, né, uma plenitude de viver, e eu vou rastreando aquilo. Se não está na tua história, está na história ancestral. Então, mas, de novo, vai ter os dois, todo mundo vai ter os dois. Porque se eu já venho de uma informação ancestral, onde o meu corpo, desde nascer, já carrega uma informaçãozinha ali que pode ser acionada a partir de alguns gatilhos, naturalmente aquilo, mais as experiências que eu vou passar, né, vai ser um casamento perfeito. Então, assim, eu acho que não é tão importante assim você saber se é uma coisa ou outra. O que é importante é você saber os sintomas. É esse estado constante de alerta, você não conseguir relaxar, é um sintoma bem típico de que existe trauma. Eu acho importante também destacar que o trauma ele pode ficar muito tempo, anos no corpo, anos e anos. Por isso é tão difícil você fazer o link com a situação original. A gente falou bastante de nascimento, né? Vocês comentaram bastante de nascimento, que o nascimento é traumático. Meu Deus, gente, olha quantos anos, né? Sim. Eu tô com 38, imagina. 38 anos, uma informação de trauma ainda pode estar influenciando? Pode. Né? Então, ele fica no corpo muito tempo, porque ele fica tentando... ele fica tentando processar, ele fica tentando liberar aquela informação, né? Então, acho que isso é importante de ressignificar. O avô lá participou das guerras. Né? Nem precisamos ir longe, vamos o avô. Né? O avô participou da guerra porque, caramba, não teve jeito, ele foi. Mas ele sobreviveu, ele voltou. Depois que ele voltou, imagina, todo o corpo, né, naquele
estresse pós-traumático da guerra, que é terrível. Quem não conhece, é congelamento, é tensão, é susto, é pesadelo. Ou seja, o corpo está num estado constante de alerta. Muito bem. Essa pessoa teve um filho. Lembram que eu falei que quem sofre trauma tem dificuldade de se conectar com outras pessoas? Então, esse pai não vai conseguir conexão com o filho. Esse filho, não conseguindo se conectar com o pai, ele desenvolve o que a gente chama de trauma de vínculo, que daí não é trauma de sobrevivência, risco de vida. Tem a ver com os vínculos emocionais. Então, o cérebro límbico dele já vai estar alterado, porque ele não consegue vínculo com esse pai. O que a gente mais vê, né? Não é regra, mas que a gente mais vê na questão dos adictos. A gente não vê uma ausência de pai muito grande, né? O que pode acontecer? Esse filho, por trauma de vínculo, ele virar um alcoólatra, por exemplo. Muito bem. Então, o alcoolismo já é um sintoma? Sim, é um sintoma. Tanto do trauma que ele herdou, porque fisiologicamente ele não consegue lidar com aquela dificuldade de conexão, e mais o trauma dele pessoal, que é a própria conexão com o pai. E aí essa pessoa tem um filho. E aí esse filho não desenvolve adicção ao álcool ou qualquer outra droga ilícita, porque teve as questões com o pai, quer ser diferente do pai, ele não vai ser adicto como o pai, né? Não é assim as falas? E aí o que acontece? Ele tem os sintomas de ansiedade, de carência. Ele vai também ter dificuldade de se conectar com esse pai e também vai carregar a informação do estresse pós-traumático da guerra. Só que ele não tem memória, ele não tem uma imagem que conecte tudo isso. E aí ele vai começar a desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Poxa, eu sinto coisas, mas não tem por que explicar. E aí começa a ter um sintoma. Então, olha como as coisas elas podem caminhar por enfim, ruas que a gente não imagina. E isso pode ser um sintoma de um trauma transgeracional. O evento aconteceu lá atrás, o evento raiz, que desencadeou uma série de pequenos eventos traumáticos. Então, quando o cliente vem, por exemplo, fazer uma constelação de uma ansiedade, que às vezes ele chega e diz assim, eu não sei nem por onde começar, porque eu não sei nem o que constelar, eu sei que eu tenho uma confusão. E aí a gente vai vendo, tem uma série de eventos traumáticos. E aí a gente segue a linha disso e percebe que quando esse cliente, por exemplo, olha para o evento traumático original, né, trazendo aí as ideias do Joel de olhar, o corpo dele começa, sabe, a ter reações catárticas de liberação de um trauma que ele não viveu. E isso é muito legal, porque o corpo começa a reagir a partir, né, de um processo de constelação ou de terapia, enfim, liberando algo que não foi ele que passou. Eu acho que assistir essa experiência é muito legal, né, quando a gente está falando de um trauma transgeracional, né, que vai vazando essa informação. Então, acho que isso é bem importante para a gente, né, elucidar de uma forma bem simplista o que seria um trauma transgeracional e como a gente pode realmente estar observando isso. E eu recomendo sempre as obras do Dr. Peter Levine, né, que ele é o criador de uma terapia chamada experiência somática, que é uma terapia maravilhosa, assim, ele foi um dos pioneiros, né, a fazer essa conexão mente-corpo para a cura do trauma, né, de trazer para o corpo essa resposta de cura de trauma. Então eu gosto muito, muito do trabalho dele, da experiência somática em si. Existem muitos livros dele, mas tem um que é o clássico, né, que é o Despertar do Tigre, que ele vai mostrando como que é essa fisiologia, né, essa parte biológica do trauma, para você realmente entender a partir do teu corpo, né, o que está acontecendo, o que tem aí, que eu acho que para quem é mais cético, digamos assim, né, é uma leitura muito boa, porque ela tem uma base científica muito, muito esclarecedora, acho que isso é bem relevante também, né. Tem as leituras do Dr. Franz Rupert, que aí traz já para o campo do fenômeno, né, da constelação, e desenvolveu o próprio método dele.
mas ele começou com as constelações, então ele explica muito, ele tem muitos livros. O último que eu adquiri dele é exatamente sobre esse trauma coletivo, que se chama Quem Sou Eu, numa Sociedade Traumatizada. É um dos melhores livros, assim, para o que nós estamos vivendo agora, então eu recomendo muito essa leitura. E tem outros livros dele também maravilhosos. Existe um livro chamado O Corpo Guarda Marcas. Eu não lembro de cabeça o nome, é de um alemão, então não peçam para eu guardar o nome. Mas se você buscar lá O Corpo Guarda Marcas, ele é um livro grosso de um médico que ele foi o criador do Centro de Cura de Trauma nos Estados Unidos. Né? Ele que começou essa discussão dentro da medicina, no sentido de, poxa, precisamos olhar para essas pessoas que estão passando por traumas, né? Porque o próprio termo estresse pós-traumático é muito recente, né? Então, muitas pessoas tinham sintomas de trauma e eles estavam sendo trancados em hospitais psiquiátricos, né? Como se fossem loucos, e na verdade era só um sintoma de um estresse pós-traumático passível de ser tratado de uma outra forma, né? Então ele que começou com esses estudos da área cerebral, de entender isso, né? E tirar todas essas pessoas das alas psiquiátricas. Acho que são 3 indicações aí para quem quiser dar uma navegada em caminhos diferentes, mas que no fim se conversam.